Nós já vamos chamar então a Basília Rodrigues para essa conversa, para a gente falar um pouquinho mais sobre os bastidores da política. Nós acompanhamos, né, Basília? Agora você com certeza acompanhou aí também as falas das autoridades nessa quinta-feira, né? Ouvimos aí o vice-presidente Hamilton Mourão, os governadores do Rio, São Paulo, o secretário executivo do Ministério da Saúde, dizendo agora que nós vamos entrar numa fase crítica. E o presidente Jair Bolsonaro também fez uma live, uma transmissão na noite de ontem. Falou de algumas medidas que serão tomadas pelo governo federal. E aí eu queria que você detalhasse um pouco o que ele falou ontem, o que te chamou mais atenção e que merece a nossa atenção também. Pois é, Thaís, com certeza essas declarações que a gente acompanhou ontem do governo federal, vindas do presidente Jair Bolsonaro e também do vice-presidente Hamilton Mourão, terão que ser contrastadas com as evidências científicas, médicas, né? Porque no momento que o governo diz que o povo brasileiro foi enganado em relação à disseminação do coronavírus, a gente fica na dúvida, então, em que momento o governo está acertando, se agora ou se antes. Bom, como a gente acompanhou pelo Ministério da Saúde, a gente só está no início, né, dessa espiral de acirramento dos números. Teremos 30 dias difíceis pela frente, é o que está testando o Ministério da Saúde. O que eles explicam? A gente está subindo uma montanha ou está subindo um morro? Se for uma montanha, isso quer dizer que os números irão chegar em níveis muito altos de infestação pela doença. O secretário executivo chegou a dizer que há balanços informais que apontam para 50 mil casos em um mês, mas que ele não confirma esses números e que o Ministério da Saúde trará informações mais apuradas nas próximas entrevistas coletivas. Bom, ontem a gente acompanhou também uma live do presidente Jair Bolsonaro, que é aquela transmissão de vídeo feita na internet toda quinta-feira à noite. O presidente estava ao lado do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e mais uma vez falou de dinheiro. Mas aí a gente lembra, são recursos de crédito, né? Recursos vindos do banco para a liberação de crédito a quem precisa, como santas casas e também para a própria população que queira obter empréstimos. A gente tem uma arte apresentando aí esses números para ficar mais fácil a explicação. Teve a redução de juros para 2,9%, isso porque a taxa do cheque especial hoje está na casa dos 4,9%, então agora vai para 2,9% ao mês para clientes que recebem salário na Caixa Econômica. É bem importante ressaltar isso. Essa redução de juros quanto ao cheque especial é para quem recebe salário pela Caixa Econômica, mas a gente sabe que quando um banco anuncia benefícios assim, redução de juros, tradicionalmente os outros bancos acabam acompanhando esse movimento. Teve também aí um aumento de 33 bilhões de reais em novas linhas de crédito e é bem interessante a gente pontuar isso, porque na semana passada o governo já tinha falado na ordem de 80 bilhões de reais de linhas de crédito também da Caixa Econômica Federal e agora foi acrescida aí desses 33 bilhões de reais. Vou pedir para voltar a essa arte que a gente está mostrando, porque então pense assim, foram 80 bilhões, cerca de 80 bilhões até semana passada e ontem o governo anunciou mais 33 bilhões de liberação de crédito pela Caixa Econômica Federal. Então você tendo esse montante, né? Ou seja, um valor considerável de 111 bilhões de reais, somando da semana passada com o de ontem, a gente pode dividir a distribuição desses recursos assim. Vão 5 bilhões de reais para financiar as santas casas. Na próxima arte, a gente tem mais uma forma de destrinchar esse valor total. E aí, 60 bilhões em capital de giro, para que quem acompanha a CNN possa observar. Porque toda hora a gente fala de bilhões para lá, bilhões para cá, é uma soma. Foram 33 bilhões ontem, somados, né, aos que já tinham sido anunciados pela Caixa Econômica, e na hora de dividir, tem 60 bilhões em capital de giro, em especial para pequenas e microempresas, tem 40 bilhões em compra de carteiras, 5 bilhões para santas casas e 6 bilhões para agricultura. Ainda que nas medidas, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou maior prazo para pagar casa própria, então são 90 dias para aqueles contratos
vinculados à Caixa Econômica Federal e tem ainda uma ação direta de constitucionalidade, então um pedido que o governo apresentou ao Supremo Tribunal Federal para baixar medida provisória. Isso quer dizer, para dar mais tempo de duração às medidas provisórias. Porque hoje, voltando a conversar com você, Thaís, hoje tem um prazo para essa análise, né? Quando o governo anuncia uma MP, que é essa medida provisória, a explicação é em relação à urgência e relevância de um tema. Mas essa MP tem um tempo para ser analisado pelo Congresso Nacional de até 120 dias, o que depende muito dessa articulação política entre governo e Congresso. Nem sempre isso dá certo. Vou citar um exemplo para você que nesta semana, aquela ideia do governo de pagar 13º de Bolsa Família subiu o telhado, porque a MP acabou caducando, vencendo ali, esquecida nas gavetas do Congresso Nacional. Com esse pedido que o governo apresenta à Justiça, ele está querendo o seguinte, olha, eu quero continuar a editar medidas provisórias, mas não correr o risco delas vencerem, porque o Congresso está numa situação atípica e até inviabilizando, né, que até inviabiliza algumas votações. Basília, e aí você falou de recursos, o Ministério da Saúde ontem disse que o coronavírus vai exigir aí um custo adicional de 10 bilhões de reais, não é isso, para atender à demanda, dar um suporte aí às unidades de saúde. Até eu ouvi um engano, né? No início havia falado em 410 bilhões, mas na verdade foi só um erro de digitação e aí esse valor diminuiu para 10 bilhões, né? Você tem informações sobre isso? É naquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que o governo explica agora é que não eram 410 bilhões, mas 10 bilhões necessários para enfrentamento do coronavírus. Aí a gente está falando dos recursos somente do Ministério da Saúde, Thaís. Até aqui, ó, só falando da liberação de créditos pela Caixa Econômica, são 111 bilhões de reais. Então, como a gente sempre fala de economia e fala de saúde, é um momento em que precisa de dinheiro para tudo, né? É dinheiro na mão do trabalhador formal, informal, dinheiro na mão do empresário também e do próprio governo que tem outras dívidas para pagar. A gente começou o ano com um rombo de 124 bilhões de reais, a expectativa, e ao final deve ser bem maior. Thaís? Tá certo, Basília, obrigada pelas informações. A gente vai conversando ao longo do Agora CNN. Obrigada.